Bem-vindos ao Pequenas Indústrias Grandes Resultados, o programa onde nós ajudamos pequenas indústrias a se tornarem mais lucrativas. Eu sou o João e ontem eu tive uma conversa muito legal com o William sobre profissionais de gestão de energia. O que vale mais a pena? Contratar uma consultoria? Treinar um profissional que já trabalha comigo? Contratar um funcionário para ter sempre lá comigo na minha fábrica? O que vale mais a pena para o tamanho da minha empresa? A gente teve um papo muito legal onde ele trouxe toda a experiência dele de mercado. Se você gostou, já adianta uma curtida aqui embaixo e vamos pro vídeo. Então, o que é uma consultoria de gestão de energia? Bom, consultoria de gestão de energia trata-se da empresa, né, do empresário, ele contratar um profissional especializado na parte de gestão de energia para poder ajudá-lo em algum problema que ele pode estar encontrando na fábrica em relação à gestão de energia, ou pode auxiliá-lo a detectar quais são os pontos que ele vai fazer economia e maximizar os resultados dele através da gestão de energia. Basicamente, o consultor ele é uma pessoa que vai trabalhar, vai ser uma extensão da equipe do profissional, vai ser uma extensão da equipe do empresário, com o objetivo de levar os melhores resultados de economia e eficiência energética para a empresa. E a contratação desse profissional, que vai da necessidade dele ampliar os resultados, ou até mesmo de um problema que ele sabe que tem, mas não sabe como resolver. Ou vai mais a fundo ainda, ele pode não saber nem que exista um problema, mas ele sabe que tem alguma coisa que precisa fazer para poder melhorar os resultados da sua empresa, olhando para o lado da energia elétrica. E como foi que você descobriu as consultorias? Bom, isso veio, o que partiu da gente ver a consultoria na parte da energia elétrica, veio de um problema que aconteceu uma vez na fábrica onde eu trabalhava. O pessoal do financeiro, o pessoal do fiscal, sempre recebia as faturas de energia, fazia os pagamentos da fatura de energia sem muitos detalhes. Isso nem passava na mão de alguma pessoa para poder avaliar como que estava o consumo de energia. Era simplesmente recebendo a energia e entregava recebia essa conta de energia e entregava para ser paga. Em um dado momento, houve uma pessoa que teve a curiosidade de dar uma olhada numa conta de energia e verificou que já havia um período aí de mais de 6 meses que tinha uma tarifa lá que estava destoando das demais, que era o excesso, era o excedente reativo. Ele vem cobrado como excesso na sua conta de energia se o fator de potência ele diminuir de 0,92, que é o valor estabelecido pela ANEEL. O que a gente paga de energia nas contas, nas tarifas, basicamente vem energia ativa, que é aquela que gera trabalho, é aquela que você usa para poder transformar a energia elétrica em trabalho, e isso é energia efetivamente trabalhada, só que ainda nisso tem a parcela da energia reativa, que vem na parte dos indutivos. É uma energia que é essencial para o funcionamento das cargas indutivas, como os motores, porém ela é uma energia que não gera trabalho diretamente. Então, existe um limite para ser utilizado, vamos dizer assim, para ser consumido numa fábrica. Então, o fator de potência de 0,92 basicamente significa que 92% da energia consumida na fábrica, ela precisa ser energia ativa, é a energia que vai gerar trabalho. Diminuiu desse valor de 0,92, você tem as penalidades por isso. Então, o que foi feito? Primeiro foi identificado qual que era o problema que poderia estar causando essa tarifa a mais, esse excedente. E isso, com a equipe da parte elétrica, a gente conseguiu detectar até que de maneira rápida, porque lá no setor de fundição tinha os fornos elétricos, né? Fornos elétricos indutivos e fornos elétricos à resistência, né? Só que esses fornos elétricos indutivos, eles tiveram algum problema nos seus bancos de capacitores. O que aconteceu nesses fornos é que durante muito tempo houve algum problema no controle desses capacitores, né, na entrada desses capacitores para corrigir o fator de potência, e esses capacitores não mais entraram. Então o forno ficou trabalhando com energia reativa muito alta. Essa energia reativa muito alta jogou o fator de potência para baixo do 0,92, para o valor de 0,92,
e por estar abaixo do valor de 0,92 teve todo esse problema de você pagar o excedente reativo, que é a tarifa a mais que estava vindo na conta de energia. Então o que foi feito é realmente foi restabelecido todo o controle que fazia entrar os capacitores para poder corrigir o fator de potência e esse valor voltar à normalidade, ou pelo menos próximo da normalidade, para não mais ficar pagando esse excedente reativo. Uhum. Esse fator de potência é uma espécie de coeficiente de energia reativa, é isso? Sim, é um coeficiente entre a energia, entre a potência aparente e a potência ativa que existe na parte de consumo. A potência aparente, ela é uma relação entre a potência ativa, que é a que gera trabalho, e a potência reativa, que é a do campo magnético, que normalmente não gera trabalho, mas que ela existe. Então, essa relação que foi estabelecida pela ANEEL, chamada fator de potência, ela tem esse limite de 0,92. Entre 0,92 e 1, que é o ideal, o fator de potência 1 quer dizer que você não tem nenhuma energia reativa. Então, quer dizer que seria a instalação ideal. Você trabalharia só com energia ativa, só com potência, só com consumo de energia que você realmente está transformando em trabalho. Mas, na realidade, não é isso, porque vários componentes, vários equipamentos, eles necessitam da energia reativa para poder funcionar. Então, estabelece-se esse valor de fator de potência de 0,92, que significa que você tem que ter 92% de energia reativa sendo consumida na fábrica, e o restante você precisa controlar entre 0,92 e 1 para que você não sofra as penalidades. E por que tem essa penalidade? Porque se todo mundo trabalhar sem controle da energia reativa, quer dizer que essa energia reativa ela vai ser muito alta, e é uma energia que, apesar de não ser transformada em trabalho, ela tem o seu meio de, vamos dizer assim, ela tem o seu consumo, ela tem o seu tamanho de consumo. Então, uma instalação que tem uma energia reativa muito alta tem alguns problemas, porque você tendo o excesso da energia reativa, gera campos eletromagnéticos que podem ocasionar problemas de funcionamento de componentes, de equipamentos. Tem problema na parte principalmente de cabeamento, porque é uma energia que está sendo consumida, então os cabos normalmente que são projetados para trabalhar com uma energia ativa ou energia reativa dentro do controle, quanto maior for esse consumo de energia reativa, pode ter sobreaquecimentos nos cabos também. Isso é um problema grave que eu também já vi acontecer, que cabos trabalhando em altas temperaturas de um determinado momento para o outro, esses cabos começam a sofrer aquecimento, e a gente foi ver que a energia reativa estava bastante fora, e isso ocasionava vários tipos de problema na parte de instalação. Entendi. E nessa história que você contou, você lembra de quais resultados que deu? O resultado foi que quando se descobriu que o excedente reativo estava alto, esse valor, essa tarifa cobrada na conta de energia estava em torno de 20 a 25 mil reais a mais na conta de energia, tudo decorrente desse excedente reativo. Então, depois de detectado e corrigido esse problema, a média de economia, a média de redução estava em torno dos 20 a 25 mil reais por mês, que na época, né, já faz um bom tempo, era como se fosse um carro popular a cada 2 meses que a empresa estava depositando lá em gastos, né, em excessos na fatura de energia. Entendi. E falando sobre consultoria, qual que é a diferença entre contratar um consultor e ter um especialista trabalhando para você lá, empregar um especialista lá na fábrica? Então, você contratando um consultor de energia, você tem um especialista dedicado para isso, você vai ter uma empresa ou uma pessoa especializada nisso que vai trabalhar 100% focado nesse seu problema, que ele vai entender qual é o perfil de consumo da sua empresa, vai entender como é que a sua empresa funciona, vai fazer coletas de dados, né, para poder levantar o diagnóstico de como está a sua empresa e quais são os maiores consumidores, aí, os maiores vilões para poder tratar, vai elaborar um plano de trabalho, elaborar um passo a passo para que sejam seguidos o método para a resolução dos problemas de energia,
e vai trabalhar junto para poder implantar e colocar em prática todo o método, todo o plano que foi elaborado. E no final de tudo isso vai coletar resultados para comparar o que foi planejado com o que foi realizado. E basicamente é isso, o consultor ele vai trabalhar em conjunto, ele não é um funcionário da empresa, mas ele vai estar trabalhando constantemente na empresa, vai fazer, vamos dizer assim, uma extensão da equipe da empresa para poder gerar exclusivamente o resultado naquilo que ele foi contratado para resolver o problema, para encontrar o problema. Isso comparando com o profissional que é contratado para isso, esse profissional ele vai ser funcionário da empresa, né? Então ele vai trabalhar com o objetivo também de fazer isso, de conhecer o consumo da empresa, fazer as coletas de informações, detectar onde que tem oportunidade de melhoria, oportunidade de alcançar uma melhor eficiência energética, vai traçar o seu plano de trabalho e vai executar isso e depois acompanhar os resultados. A diferença que eu vejo, principalmente no ramo daquilo que eu estou acostumado a trabalhar ali, que eu tenho prestado serviço, é que as empresas de pequenos e médios portes, quando optam por contratar uma pessoa para ser funcionário e trabalhar na parte de economia de energia, de eficiência de energia, o próprio dia a dia do profissional trabalhando lá dentro, ele acaba sendo absorvido não necessariamente para o que ele foi contratado. Vão acontecendo problemas, ele vai assumindo responsabilidades que são fora do core business dele, daquilo que ele foi contratado, e ele acaba sendo absorvido pela rotina. Então, a parte de eficiência energética fica até de segundo plano, porque os problemas vão acontecendo, vão jogando esses problemas para ele resolver, e ele vendo que são mais prioritários, vai deixando isso, e o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e o que era para ele fazer realmente sobre eficiência energética acaba não saindo. Essa eu vejo uma das grandes desvantagens até de contratar uma pessoa para isso, quando se tem uma equipe muito enxuta e quando se trata de pequenas e médias empresas. Uhum. Então, no fim das contas, você acha que vale a pena contratar um especialista para trabalhar com você? Olha, contratar um funcionário para trabalhar na eficiência energética ou trabalhar na economia de energia sempre é válido, mas desde que o empresário ele tenha em mente de que a pessoa foi contratada para isso. Ele vai dedicar pelo menos 90% do seu tempo para poder trabalhar nisso, para poder resolver isso e acompanhar. Porque essa parte de economia de energia, de otimização da energia, de maximizar os resultados da empresa em relação à energia elétrica, é um trabalho que basicamente não tem fim, né? Porque você sempre tem o que melhorar, sempre tem novas tecnologias, sempre tem novos equipamentos que vale a pena estudar para você colocar em prática e melhorar a eficiência. Então, a pessoa que for contratada, o empresário tem que ter ciência de que ele vai trabalhar para isso. Agora, existe uma grande vantagem, você pode ter uma vantagem em contratar um consultor, porque assim, é uma pessoa que vai estar lá 100% dedicada apenas àquele assunto, ele vai trabalhar em conjunto com a sua equipe, mas ele vai te dar o passo a passo, ele vai te dar o sequenciamento do que tem que ser feito, porque o objetivo dele é chegar no resultado, a meta dele é o resultado da empresa, que ele não tem outra interferência para isso. Então, se eu fosse colocar uma vantagem entre contratar um funcionário para isso ou um consultor, o consultor tem a vantagem de ter o foco nisso e de ter um prazo que foi delimitado, determinado para que se chegue a algum resultado, e depois de chegar ao resultado, o consultor ele só vai dar uma orientação para que todo aquele método que foi implantado ele seja continuamente seguido para sempre ter uma rampa e uma tendência de crescimento na parte de economia e de eficiência energética. Uhum. E você acha que para a pequena indústria vale a pena? Para as pequenas e médias indústrias, vale muito a pena você ter um trabalho de um consultor, justamente por isso. Primeiro, ele não é um funcionário seu, então você não tem todos os encargos. Falando aqui de custo, né? Você não tem todos os encargos que teria com um funcionário fixo, e é um profissional que ele vai estar fora da rotina da sua empresa. Então ele não vai ser impactado pelas prioridades ou pela rotina que vem a acontecer. Então vale a pena você ter esse profissional contribuindo para o seu crescimento. E eu digo isso também não só na parte de custos, né, mas muitas vezes o empresário
ele sente que a fábrica tem um problema, só que ele não sabe onde está o problema. E o profissional da eficiência energética, ele vai te orientar, ele vai conseguir detectar esse problema e te orientar o passo a passo de fazer. E muitas vezes o empresário até sabe que existe algum problema, só que ele não sabe como resolver esse problema, como é o método. Então, o especialista em energia, em eficiência energética ou energia, em gestão de energia, ele também vai conseguir te orientar focado a chegar num resultado, focado na meta para poder resolver o seu problema ou para maximizar a sua produção, para poder fazer a empresa subir de patamar na parte de produtividade, olhando como base a energia elétrica. E pensando por outro lado, você tem um profissional contratado lá para fazer isso, existe algum outro custo a não ser os encargos naturais ali? Você teria que ter equipamentos próprios ou coisa do tipo? É assim, um projeto, um plano de maximização dos resultados pela eficiência energética, pela economia de energia, eu parto da premissa que ele tem que começar mostrando o resultado para o empresário. Inicialmente, ele não vai precisar de investimento muito pesado. Ele primeiro vão ter que mostrar para o empresário que existem oportunidades, que tem como você aumentar a sua lucratividade com a economia da energia elétrica inicialmente. Só que vai chegar num patamar em que você já conseguiu englobar os maiores consumidores, já tem um resultado bem consistente na mão de economia, e isso reflete na lucratividade da empresa, na produtividade da empresa. Mas, como eu te disse, a eficiência é sempre cíclica e sempre você consegue mais eficiência. Você precisa de mais eficiência, você precisa de mais competitividade. Quanto mais aumenta o patamar de exigência da sua produtividade, da sua eficiência de energia, invariavelmente você vai ter que investir em algum tipo de equipamento, de instrumento, para você ter medições ou controles mais sofisticados. Então, você contratando um profissional e colocando ele para trabalhar na sua empresa como seu profissional, vai chegar uma hora também que você vai ter que investir em alguma infraestrutura, em alguma estrutura técnica para você ter mais qualidade nas informações que você colhe ou mais qualidade nos controles que você vai ter que fazer. Mas isso são passos que dá para fazer seguidamente, tanto com alguém contratado ou com um consultor independente, né? Sempre você vai ter que pensar nesses investimentos, mas são passos além, depois de você já ter bastante resultado com a parte de energia, de eficiência energética. Muitas vezes que eu já vi acontecer é que os profissionais que são contratados diretamente, que eles não têm a convivência de um consultor, por exemplo, ele não tem a experiência de um consultor, mas tem experiência na parte de energia elétrica, muitas vezes eles já entram querendo coletar algum tipo de informação para poder já maximizar os resultados. E essas informações já querem uma qualidade muito superior daquilo que exige para o momento. Então, aí os investimentos em equipamentos talvez sejam um pouco precipitados. Ao passo de que com os consultores da parte de eficiência energética, sabendo da realidade dos empresários e sabendo de como deve ser o passo a passo, a crescente que tem que ser a eficiência energética, esses investimentos eles vão sendo feitos a partir de resultados que são obtidos em etapas anteriores. Você acha que é possível formar um profissional que já trabalha lá na fábrica para cuidar disso? É possível. Requer tempo, requer dedicação de uma pessoa para isso e uma pessoa dedicada a instruir, é isso que você requer tempo. Você vai precisar de tempo para poder instruir e vai ter que ter uma pessoa para instruir. Se não for uma pessoa de dentro da empresa, que eu acho muito difícil, você vai ter que buscar profissionais fora, para que possa dar essa capacitação para esse seu profissional se tornar um especialista em eficiência energética e com a base teórica e também com a vivência dentro da empresa, ele conseguir galgar os passos e conseguir ser um consultor ou ser um especialista na parte de energia elétrica da sua empresa. É possível sim, mas é preciso ter paciência, é preciso despender de um tempo bem maior para poder começar a colher algum resultado. Uhum. E você disse de procurar ajuda externa, isso viria através de cursos ou alguma coisa assim? Sim, basicamente através de cursos, empresas especializadas em eficiência energética que dão esses cursos
para as pessoas, lembrando que essa pessoa que for escolhida para ser especialista em energia elétrica da empresa, ele já tem que ter uma base técnica. Você já tem que ter uma pessoa que ou seja engenheiro eletricista, ou um eletrotécnico, ou no mínimo que seja um eletricista da parte industrial, que é para poder absorver mais rápido esses ensinamentos e colocar em prática. Se você pegar uma pessoa que realmente não tem vivência na parte elétrica, não tem uma base técnica na parte elétrica de uma empresa, esse tempo vai ser muito maior ainda. Aí eu acho que realmente começa a se pensar na viabilidade ou não de treinar esse profissional. Se você colocando um especialista de fora para trabalhar, talvez seja mais eficiente em questões de custo e questões de tempo também para você conseguir resultado. Aham. E existe alguma referência, algum curso de referência, alguma coisa que você recomenda? Existem vários cursos no mercado, de várias categorias e também para vários tipos de empresas, mas se fosse para recomendar aqui, eu aconselharia o profissional buscar, o empresário buscar ou no Sebrae ou principalmente nos Senais das suas regiões aí, que existem cursos que podem ser os cursos introdutórios para que o profissional consiga inserir na parte de energia elétrica. Entendi. E se o empresário optar por treinar um funcionário que ele já tem lá, qual que seria o primeiro passo? Então, o primeiro passo seria despender de uma pessoa, disponibilizar uma pessoa para isso, dar o recurso para que seja aprendido e que se tenha tempo para isso ser colocado em prática. Agora, um passo antes vamos dizer assim, um passo antes dele dar o primeiro passo para ter um profissional lá dentro, o empresário precisa ter na mente, ele tem que ter em mente que essa pessoa que ele está contratando, o principal objetivo dele é a energia elétrica. Porque eu já trabalhei em empresas em que profissionais foram delegados para determinadas funções, uma delas até foi economia de energia elétrica, mas como os problemas vão acontecendo na fábrica, do dia a dia vai vindo outras novidades, esse profissional acaba sendo englobado, engolido pela rotina do dia a dia. E quando vai ver, já passaram-se 6 meses, já passaram-se 1 ano, e o projeto de eficiência energética, que era o principal dele, ainda não começou, ou no pior dos casos, que é triste, simplesmente deixou de existir, e o profissional começou a ser uma pessoa da parte técnica como muitas outras foram contratadas. Entendi. E você falou um pouco sobre os custos de tempo e os custos de dinheiro para formar uma pessoa que você já tem na equipe. Você acha que existe algum benefício? Fazer um balanço? Bom, o benefício de você sempre ter um técnico, uma pessoa dessa na fábrica, é que é um trabalho contínuo, né? O trabalho vai ter começo, vai ter um planejamento, vai ter a implantação e vai ter a continuidade. E é uma crescente que vai ter da tendência de eficiência energética. Porque se ele está sempre lá, ele vai sempre trabalhar nisso e vai haver uma tendência de crescimento e a empresa realmente focando nisso, ela pula de patamar, ela sobe de patamar no quesito energia elétrica quando tem um cara dedicado a isso. E esse seria, acho que um bom indicativo seria, vamos dizer assim, uma grande vantagem de ter um profissional direto lá dentro. E sem contar que os custos, né? Ele sempre vai estar de olho nos custos, então o objetivo dele é sempre melhorar isso. Então há é um ponto a se levar como vantagem. Uhum. Pensando nos custos e pensando na consultoria agora, quanto custaria para um empresário? Como que funciona a cobrança disso? Então, uma empresa ou um consultor, o valor que ele vai te formar, isso depende muito do objetivo do trabalho dele, né, da carga que ele vai ter de trabalho para poder resolver, para chegar para resolver o problema do que se está se tratando. Depende muito do porte da empresa e da onde que a empresa quer chegar.
Uma coisa também que influencia muito na parte de custos em relação ao consultor é realmente o orçamento que o empresário tem, porque normalmente o que vai ser feito é o empresário ele pode até chamar o consultor para poder conversar, ele vai colocar na mesa dele lá quais são as dores dele, quais são os problemas que ele tem e onde que ele quer chegar, ou até às vezes ele nem sabe qual é o problema, mas ele quer uma ajuda para poder melhorar os resultados dele, e ele vai, provavelmente o empresário já vai ter um orçamento em mente do que ele está pensando para essa parte de consultoria. Então, o consultor ele vai se basear naquilo que o empresário está querendo dele, ou naquilo que o empresário almeja em ter de resultado, junto também com o orçamento disponível que o empresário tem. Disso aí, o consultor ele vai montar o pacote dele, o plano dele, para poder entregar o resultado que o empresário deseja, ou resolver o problema que o empresário expôs para ele. Então varia bastante essa formação de preços, como é que é cobrado isso. E existe também uma modalidade que eu acho bastante interessante e que eu encorajaria os empresários a tocar no assunto quando for falar de consultoria, é a remuneração por resultados, né? Porque existe sim um orçamento inicial que o empresário vai colocar na parte de consultoria, mas você também pode agregar as próximas remunerações de acordo com o resultado que a empresa vai tendo em relação à eficiência energética. Então, isso se faz um contrato e a remuneração, parte da remuneração vem dos resultados da empresa. Então, é uma confiança a mais para o empresário, porque ele vai colocar um consultor para trabalhar no seu problema e ele vai estar seguro de que o resultado vai vir, porque as remunerações vão ser baseadas nos resultados que virão depois da implantação do projeto, aí, da metodologia da eficiência. Entendi. E quais são as principais tarefas de um consultor assim que ele chega, assim que ele é contratado? O que ele faz? Primeiro de tudo, ele tem que conhecer a empresa, o perfil da empresa, principalmente o perfil de consumo da empresa, como a empresa trabalha, né? E segundo passo de conhecer isso, ele vai colher informações. Ele vai coletar informações do consumo da empresa e depois de coletar essas informações é que ele vai trabalhar. Ele até se retira um pouco da empresa para poder trabalhar esses dados, né? Através de conhecendo como aqui funciona a empresa, quais são os seus consumos, ele vai traçar um plano onde ele vai identificar os maiores consumidores, onde tem as maiores oportunidades de economia de energia, onde há as maiores oportunidades de eficiência em energia, e vai montar um planejamento, vai montar um método, um passo a passo de tudo aquilo que a empresa deve seguir para chegar nos resultados. Depois que ele faz isso, normalmente ele volta na empresa algumas vezes para colocar essa implantação, para expor como que vai ser o plano. Ele trabalha juntamente com a equipe, porque o resultado vem da orientação do planejamento do consultor e em conjunto com a participação e implantação da própria equipe da empresa, né, nos resultados. Trabalham ali em conjunto, o consultor fica sendo uma extensão da equipe da empresa, coloca as ações em prática, coloca os monitoramentos necessários para poder verificar quais são os resultados e depois de um determinado período coleta esses resultados, o consultor faz a comparação do resultado obtido com as perspectivas que tinham antes no planejamento, aquilo que aderiu e que deu resultado pode ser avaliado e reimplantado para que possa sempre perpetuar o crescimento dos resultados, e aquilo que realmente não deu certo ou ficou aquém do planejado é novamente estudado, reelaborado, com essa coleta de resultados já tem novas ideias, novas ações a serem feitas, faz-se a correção e implanta-se de novo. Então vira um ciclo onde o consultor ele vai orientar o que tem que ser feito, em conjunto com a empresa ele vai fazer o que tem que ser feito, vai implantar o que tem que ser feito, vai colher os resultados, analisar as análises e analisar esses resultados e vai fazer de novo o ciclo rodar sempre, para que sempre tenha mais melhorias e mais melhorias. Tudo em conjunto com o profissional da empresa ou com o próprio empresário que contratou o serviço.
Uma vez que você contratou um profissional desses, você contratou e acabaram os problemas ou você vai ter que contratar ele de novo? Como é que funciona isso? Então, uma empresa que é consciente, uma vez que contratou um consultor, esse consultor fez um plano e esse plano deu um resultado, a hora que o consultor se retirar, o método já vai estar implantado, as rotinas já vão estar lá, os monitoramentos, as coletas de dados já vão estar todas sistematizadas. Vai caber à empresa agora continuar com esse processo. A empresa, pelas próprias pernas, vai fazer isso andar. Vai fazer a eficiência energética funcionar e sempre crescendo. Só que essa empresa que ela faz isso, ela tem consciência de que, como foi importante o consultor na implantação, periodicamente seria prudente chamar de novo uma consultoria para poder avaliar como que está sendo o andamento daquele projeto que está correndo. Então, uma vez contratado o consultor, ele tem o seu tempo determinado, acabou o trabalho dele, entregou o resultado, ele se retira. Mas a empresa que tem consciência, ela pode, periodicamente, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, traz esse profissional de volta, não para fazer tudo de novo, mas já tem uma coisa em andamento. Então, ele só vai dar uma redirecionada naquilo que ele achar que for necessário para não perder o caminho do crescimento. Seria uma contratação, aí, uma segunda contratação com os custos bem menores, né? Porque o profissional, o consultor, ele já tem o histórico da empresa, ele já sabe como funciona, então realmente é só redirecionar esse barco aí para ele que consiga seguir sempre para o caminho melhor. Uhum. E como que mantém os gastos nos trilhos? Mantém-se os gastos nos trilhos justamente seguindo o método que foi implantado, né? Pois tudo isso foi estudado antes pelo consultor, ele foi colocado em prática, foi gerado resultado satisfatório. Agora esse método já foi feito, já foi seguido. Para manter nos trilhos é sempre seguir o que foi implantado e nunca deixar de medir, pois tudo aquilo que se mede você consegue comparar com o real com o ideal. Está fora do ideal, tenta se corrigir através do método. Se está dentro do ideal, vale a pena somente acompanhar ou pode até se aprofundar para verificar se tem mais oportunidades de melhoria. Então, basicamente, para se manter nos trilhos é seguir o método que foi implantado, pois é um método que foi implantado já com resultados, é o caminho certo a seguir e periodicamente só precisaria talvez de alguns ajustes aí para poder não desviar muito da meta. E que critérios que você recomendaria na hora de contratar um consultor? Bom, o primeiro critério seria o conhecimento do consultor. Precisaria de saber se ele realmente tem experiência no assunto, se ele é capacitado para isso. Outra característica também é a postura do consultor, né? O jeito que ele trabalha, a seriedade que ele tem em tratar dos assuntos, sentir dele a confiança e autoridade mesmo no assunto para poder entregar os resultados, acho que é bastante importante. E uma última coisa vamos dizer assim, o empresário conversando com o consultor, sentir se ele realmente entende do assunto, ou até mesmo se ele já puder mostrar alguma referência ou algum trabalho que ele já fez que possa ser usado como base para dar mais confiança para o empresário. Entendi. O que você acha que as pessoas mais erram na hora de contratar uma consultoria, que as empresas mais erram? Bom, eu acho que um ponto que a maioria das empresas erram é que muitos empresários eles contratam uma consultoria, eles contratam um profissional de eficiência energética, pensando que uma vez contratado, o consultor ele vai fazer tudo, ele vai entregar o resultado para o empresário, ele vai coletar informações, vai trabalhar, vai implantar e o resultado é esse. Basicamente, eles pensam que eles estão contratando um serviço para ter um único resultado no final, mas na verdade não é assim. Porque a consultoria, além de ela entregar o resultado, ele vai entregar o resultado junto com a equipe do empresário, junto com a equipe da empresa. E por que isso?
porque na verdade é um aprendizado. O consultor ele é um especialista que ele, além dele implantar, ele vai doutrinar, ele vai ensinar as pessoas que estão lá na empresa para poder seguir o trabalho quando ele não estiver mais lá. Então a base da consultoria é levar conhecimento para as empresas, é levar uma metodologia para as empresas, uma metodologia que dê certo, para que depois de fechado um ciclo, o profissional que esteja lá, o próprio empresário, consiga levar isso em frente. Então, um mito, às vezes, um ponto que alguns empresários se equivocam é isso, que eles vão pensar que o resultado vai ser entregue no final da consultoria, que o consultor vai fazer tudo, mas na verdade não é bem assim, até porque não é benéfico isso para a própria empresa. Contratar um profissional que vai ter informações da empresa, vai colocar o resultado lá para eles, não seria benéfico se só ele fizesse isso e depois que ele se retirasse, tivesse mais tipos de problema, não tinha como dar continuidade no processo de gestão de energia. Uhum. Você acha que existe algum tipo de medo das empresas de contratar consultorias ou alguma coisa assim? Acho que um receio que os empresários têm é realmente em relação ao custo, né? No círculo que eu trabalho, né, de empresas que são de micro, pequenas e médias empresas, existe muito o mito de que consultoria é uma coisa muito cara. É uma coisa muito cara para você investir e que os resultados não equivalem ao investimento que se coloca para a consultoria. Mas na verdade não é bem assim, né? Porque, como eu disse, existe a possibilidade do empresário investir conforme os resultados vêm. Então, isso é uma garantia que pode até aliviar um pouco e tirar um pouco esse medo do empresário. Resultado, remuneração a partir do resultado. Mas mesmo que não seja a partir do resultado, um primeiro contato que ele tiver com um especialista realmente de energia, ele vai sentir que existem levantamentos, existem ações a serem feitas nas empresas que não requer quase que nenhum investimento e que traz logo de cara, no segundo mês que você contratou a consultoria, você já vê resultado. E isso é um caso da parte de avaliação da fatura de energia, que na minha opinião e com o meu trabalho, é um dos primeiros passos que se tem que fazer. Avaliar sua fatura de energia, porque ali tem muitas oportunidades que com pouco investimento ou nenhum investimento, o empresário consegue já ter retorno. Isso gera confiança para ele avançar no processo de eficiência energética, no processo de gestão de energia da sua fábrica. Uhum. Você acha que alguns empresários acham que a consultoria pode atrapalhar os processos da produção de alguma forma? Algo do tipo? Muitos acham que atrapalha, sim, porque até por experiências que possam ter passado, né? Já teve tempos em que o consultor, ou alguns consultores, até mesmo internos da empresa, para poder coletar dados, influenciavam muito na parte produtiva. E isso é uma coisa que não mais acontece, é uma coisa que a gente vê que também nem é preciso fazer isso, que a parte de coleta de informações não precisa impactar na produção e não precisa também ficar tirando pessoas dos seus trabalhos para poder fazer parte da equipe da eficiência energética ou da gestão de energia. Hoje em dia, os consultores eles trabalham mais em parceria mesmo, eles fazem o máximo que eles podem, mas eles precisam ter alguém para acompanhamento, mas hoje é tudo muito planejado. Se você vai montar uma equipe interna na empresa, é tudo muito bem planejado para que não interfira no desenvolvimento dos trabalhos da pessoa dentro da empresa e muito menos impactar na parte da produção da empresa. Se o empresário, se o consultor tiver que fazer alguma coleta de dados ou buscar alguma informação interrompendo a produção, por exemplo, para fazer algum tipo de análise, isso tudo tem que ser muito bem planejado para que não impacte na produção da empresa. Existem consultores que delegam até pessoas para poder fazer esse trabalho fora do horário de produção, né? Ou final de semana, ou feriado, ou até mesmo o próprio consultor, ele se disponibiliza de marcar as suas agendas onde tem um impacto em produção para poder agir quando não tem essa produção. Ele programa para fazer ou no final de um turno, ou entre um turno e outro, tudo vai de acordo com o responsável da produção da empresa. Ou até mesmo em finais de semana, onde se consiga fazer algum tipo de coleta que
Se fosse fazer no dia de semana, impactaria na produção, faz no final de semana para não interferir em nada no andamento da fábrica. E quanto tempo que costuma levar o processo de consultoria? O processo de consultoria também depende muito do que se vai querer da consultoria, depende também do porte da empresa, mas se eu fosse colocar aqui um período médio, eu colocaria aí no máximo de uns 90 dias. E por que 90 dias? Basicamente, no primeiro mês você vai fazer uma coleta de informações, né? Você vai conhecer a empresa, vai saber a rotina da empresa, vai coletar dados e vai trabalhar em cima desses dados. Trabalhando em cima desses dados, você vai fazer um plano, um método de trabalho, um plano de ação, um plano de melhorias para ser implantado na empresa. E basicamente do segundo ao terceiro mês há essa implantação dos processos, essas modificações que devem ser feitas e esses monitoramentos que devem ser feitos, e tem a coleta dos resultados. E talvez no terceiro mês já seria um bom período para poder avaliar os resultados e comparar com aquilo planejado. Então, em média aí de 3 meses, 90 dias, é um período bom aí para se colocar o início e o fim de um processo de consultoria, já deixando o caminho traçado aí para a empresa seguir com as próprias pernas. Uhum. E em quanto tempo que esses investimentos têm retorno? Também varia muito, como eu disse antes, né? Dependendo do nível que está a empresa na parte de avaliação da energia consumida, às vezes no segundo mês você já tem resultado. Você já tem um resultado satisfatório, principalmente na avaliação da tarifa de energia. Passando pela tarifa de energia, que é onde dá o resultado mais rápido, o retorno sempre vem aí também, em torno entre 3 e 6 meses, você consegue ter um retorno aí de todo o investimento numa consultoria de gestão de energia. E como que eu sei que eu preciso de um consultor para minha empresa? Tem vezes até que o empresário ele não sabe que precisa. Muitas vezes o empresário ele tá na rotina dele, no dia a dia dele, a energia vai sendo consumida, ele não tem ideia de como que é esse consumo e às vezes passa sem até saber que ele precisa de melhorar na energia, muito menos que ele precisa de um consultor. Vídeos como esses aqui é que servem para esse alerta, né? O nosso objetivo aqui é ensinar, a gente passar algumas informações da parte da gestão de energia para esses profissionais, ou para os empresários, ou para os responsáveis pela energia da fábrica, para que eles comecem a pensar um pouco nisso. Então, as pessoas que não sabem que precisam da consultoria, às vezes assistindo um vídeo desse aqui, ele já consegue abrir os olhos e começar pelo menos a pesquisar um pouco sobre o assunto. Ou outras vezes o empresário ele sabe que precisa melhorar os seus resultados. Ele já vê que o resultado já não vem bem há um bom tempo e muitas vezes ele não sabe como melhorar isso. Então, aí já é um alerta de que talvez um consultor pudesse orientá-lo do que pode ser feito para poder chegar no resultado que ele precisa ou que ele almeja. Ou até mesmo ele sabe que está ruim, tem problema na parte de energia elétrica, só que ele não sabe como resolver esse problema. Ou ele não tem alguém resolver esse problema para ele no momento. Também já é um indício de que um consultor pode ajudá-lo nessa parte aí de melhorar os resultados a partir da energia elétrica. Uhum. Você acha que acontece de aumentar a conta de energia e eles nem saberem por quê? Acontece muito. Acontece muito. Se você, pela minha experiência, você pegando empresas pequenas, né, pequenas indústrias, que eles vão pagando a conta de energia e não sabem o que acontece. E muitas vezes a empresa até passa anos sem saber o que acontece na conta de energia, porque isso acontece bastante também nas empresas do grupo B, né, da classificação dos consumidores. Porque existe o grupo A, onde é uma categoria, né, de consumidor que tem um fornecimento de tensão um pouco maior do que o grupo B, e que ali na fatura de energia tem vários parâmetros que vai indicando qual que é o seu consumo, e você consegue, você olhando para a conta de energia, você consegue até avaliar o que você está consumindo a mais ou não. Mesmo assim, muitas empresas não veem. Agora, as empresas do grupo B de energia, que trabalham com baixa tensão, a conta vem basicamente
registrando o consumo da energia. E não tem muitos detalhes para poder atentar se tem alguma coisa errada. Então, muitos empresários passam tempos e tempos sem saber disso, que existe oportunidade de economia de energia olhando na fatura. E para despertar isso, para começar a sentir que realmente precisa avaliar essa conta de energia, uma das melhores maneiras é a gente educar, é a gente passar o que tem de informação, é a gente tentar abrir os olhos dos empresários para que eles vejam que existem oportunidades de melhoria sim na energia elétrica da sua empresa. Existe como você aumentar a sua eficiência e existe como você melhorar a lucratividade da sua empresa pela energia elétrica que é cobrada. Uhum. E o que acontece se você identificar esses sintomas, mas não tomar nenhuma decisão a respeito? Se o empresário identificar, se a pessoa responsável identificar que tem um problema e não resolver, vai ser como se fosse uma frustração, né? Porque ele sabe que tem problema, ele sabe que existiria uma chance de melhorar isso, de diminuir o consumo e não faz isso. Então como você trabalha pela metade. Você não se sente, vamos dizer, você nunca vai se sentir satisfeito porque você sabe que aquilo que você tá consumindo existe chance de você diminuir consideravelmente. Então, se fosse usar uma palavra, acho que é bem frustrante trabalhar sabendo que poderia ter oportunidade de redução e por um motivo ou outro, ou por crença de que uma consultoria não seria eficiente, ou por crença de que a consultoria não é para a sua empresa, ou por outro tipo de crença aí que possa limitar você a tentar buscar alguma alternativa, sabendo que existe como melhorar os resultados. Uhum. Você estava falando de crenças, você acha que existe um tamanho mínimo para você contratar um consultor? Você acha que existe alguma coisa assim? Não existe tamanho. O que existe é vontade de melhorar, de levar a sua empresa para um próximo nível. Independente do tamanho, se ela é uma microindústria, se é uma microempresa, se é uma pequena empresa, se é uma média ou uma grande empresa. Não existe porte, limite para que você tenha a ajuda de um consultor. Existe realmente a vontade e você acreditar que sempre, em qualquer que seja o nível da empresa, sempre existe um meio de melhorar. Sempre existem oportunidades de crescimento olhando para a energia elétrica da indústria. Entendi. Você acha que o trabalho que o consultor faz, o empresário conseguiria fazer por si mesmo? Olha, em teoria, eu posso dizer até que consegue, porque ele consegue buscar conhecimento, ele consegue, de uma maneira ou de outra, buscar orientação para traçar uma meta, para criar um método, para poder colocar isso em prática e para poder ter os resultados de eficiência energética, de energia elétrica, mas na prática eu digo para você que é muito difícil. É muito difícil porque o empresário, se ele é de pequena empresa principalmente, ele tem muitas outras atribuições, ele tem muitas outras responsabilidades e ele não consegue dedicar um tempo mínimo para fazer esse projeto de gestão de energia andar. Ele tem muita coisa para poder resolver e ele pode até ter um planejamento, ele deve ter alguma planilha, ou deve ter algum documento na gaveta dele, onde está escrito lá, onde está colocado algumas metas de economia de energia, só que colocar em prática é muito difícil. A realidade do empresário brasileiro, principalmente dos pequenos, é que tem muitas atribuições para serem feitas e se ele for dedicar tempo para isso, ele vai deixar outras responsabilidades até um pouco mais nobres ou mais importantes de lado. Então, é nesse cenário que um consultor de energia, que um especialista de energia elétrica vem para ajudar o empresário. O empresário ele não está ali para poder gerenciar a energia elétrica da fábrica, está ali para gerenciar a fábrica como um todo. Agora ele precisa contar com profissionais especialistas para poder ajudar ele a fazer a empresa crescer, a ter lucratividade que a empresa precisa e que o empresário quer. Então ele pode até fazer,
ele pode até ter boa vontade para fazer, ele já pode ter até um plano para poder fazer isso, mas muitas vezes esse plano está engavetado porque o dia a dia dele não permite encaixar essa pasta aí, essa agenda de energia elétrica constantemente para que possa estar evoluindo.